paz do Senhor para a igreja. A paz do Senhor. Vamos ficar de pé, meus amados, queridos irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 119. Salmo 119, versículo 105 até o versículo 112. Aliás, o 113. Salmo 119, versículo 105 até o 113. Eu vou estar lendo, os irmãos, por favor, nos acompanhem. Diz assim: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas tuas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. Os ímpios me amarraram laço. Contudo, não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até ao fim. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Palavra do Senhor, quantos podem dizer amém? Repita comigo o versículo de número 113, todos no tempo 3. 1, 2, 3. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Glória a Deus. Meus amados, graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui. Quero convidar aqui o pastor José Filho para estar fazendo a oração inicial. Nesta oração, nós queremos apresentar todos os irmãos que estão enfermos, que precisam das nossas orações, todos os irmãos que estão ainda sem poder congregar, porque são do grupo de risco, não pode estar aqui, mas estão pela live. A você que está pela live, uma boa noite e a paz do Senhor para você. Seja muito bem-vindo a este lugar. E se você estiver enfermo, ore conosco nesta hora, que o Senhor poderá te curar ainda agora, neste momento. Nós temos fé que o Senhor pode te visitar aonde você estiver. E nós vamos orar, pedir a Deus que abençoe. Chegou a notícia que a irmã Lu também não está passando bem. Nós queremos pedir oração por ela e por todos os demais irmãos desta igreja e também co-irmãos de outras igrejas. Vamos estar orando agora para que o Senhor possa entrar com providência. Pastor José Filho. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar. Papai querido, Deus poderoso, Deus santo, graças te damos, ó Deus amado, por mais essa oportunidade de estar na tua casa e na tua presença. Papai amado, nós oramos, Papai amado, para que o Senhor venha, meu Deus amado, abençoar. Papai amado, este culto de ensinamento da tua palavra, ó Deus. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, ó Deus amado, usando o teu servo, Papai querido, que vai ministrar a tua palavra nessa noite. Que nós viemos aprender mais do Senhor, Papai amado, e mais da tua palavra. Meu Deus amado, também oramos, meu Deus amado, Papai querido, pela tua igreja, Senhor Deus. Papai amado, por aqueles irmãos, Papai querido, que estão nos seus lares. Papai querido, que de uma forma, meu Deus amado, não pode estar aqui na tua casa.
Papai amado, mas eu sei, meu Deus amado, que o Senhor está do seu lado, dando força, papai querido. Ah, Deus Santo, o Senhor possa restaurar, Senhor. Também apresento o Senhor nesta noite, papai amado, os enfermos, papai querido, não só da tua casa, papai querido, mas aonde estiver, meu Deus, um enfermo, papai amado, que as tuas mãos poderosas possam tocar, meu Deus amado. E nesta noite nós repreendemos na autoridade de um nome de Jesus toda enfermidade, papai amado, que tem afligido, que tem tocado no teu povo, papai amado. Ah, Senhor da glória, em nome de Jesus, papai amado, vai de encontro, Senhor. Assim nós oramos, papai amado, já crendo, meu Deus amado, no milagre, papai querido, e que estas, meu Deus amado, que estão enfermas, venha testemunhar, meu Deus amado, da grandeza do teu poder, porque grandes coisas o Senhor tem feito e vai fazer no nosso meio, no meio do teu povo. Assim nós oramos, ó Deus amado, e já te agradecendo em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, obrigado, pastor Zé Filho. Deus abençoe. A paz do Senhor. Glória a Deus. Meus amados, Ministério de Louvor, vamos estar louvando ao Senhor com 2 hinos da harpa. E você que está pela live, seja muito bem-vindo. Você que pode, compartilhe aí este culto. Estaremos falando dos 3 princípios da honra nesta noite. E queremos que seja bênção na sua vida, que você seja edificado através desta palavra. Glória a Deus. 422. Jesus me dará um
sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros com Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. 84. Quatro. 84. Glória a Deus. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na torre estou com Daniel. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou.
Nosso Deus é bom, é maravilhoso, e se pedirmos com fé, com certeza Ele concederá. Queridos irmãos e irmãs, vamos ficar novamente de pé e abra sua Bíblia comigo agora no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 5. Marcos, capítulo de número 6, versículo de 1 até o versículo de número 5. Creio que podemos fazer uma leitura unidos, toda a igreja junto. Amém? Vamos ler junto. Marcos, capítulo de número 6, versículo de 1 a 5. Vai chegando o final do ano, vai apertando, né, irmãos, os trabalhos, ficando mais arrochado, muitos afazeres, às vezes nem todos podem estar no culto, mas é muito importante você não perder o escudo da palavra. A palavra edifica, sara, constrói, repara, tira toda mágoa, lava o coração, edifica e te deixa pronto para encarar qualquer luta, qualquer problema. Sempre que você estiver no seu dia a dia, você vai lembrar sempre de uma palavra que foi ministrada aqui. E essa palavra poderá ser o seu socorro no dia. Vamos ler então Marcos capítulo de número 6, versículo de 1 até o número 5. Convido você que está pela live a estar conosco também e estar compartilhando aí esta mensagem. Vamos lá no tempo 3, 1, 2, 3. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estando aqui conosco suas irmãs, escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Palavra do Senhor, posso dizer amém? Aleluia. Eu gostaria de repetir com você o versículo de número 4. Vamos lá no tempo 3. 1, 2, 3. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Aleluia. Meus amados, o seu tema desta noite é os 3 princípios de honra. A honra vertical, a honra horizontal e a honra para baixo. Nós queremos estudar nesta noite sobre os 3 tipos de honra. Eu gostaria que você que trouxe aí sua canetinha, seu caderno, que você anotasse, anota, que vai servir muito para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem um ministério de crescimento na vida de cada um. E é muito importante quando você entende princípios bíblicos, princípios que vão nortear a nossa vida
para uma vida de vitória. Eu gostaria ainda, nessa oportunidade, de estar fazendo uma oração junto com toda a igreja, mas eu queria pedir o pastor Maricélio para vir fazer essa oração. Nós vamos estar orando pelo irmão Márcio, que foi acidentado de moto e quebrou o fêmur, está ali no hospital. E o Márcio é irmão da irmã Marluce. A irmã Marluce está pedindo oração por ele. Nós vamos orar para que o Senhor possa entrar com providência ali, para que tudo dê certo, a sua recuperação, para que ele seja sarado, em nome de Jesus, e por todas as outras famílias também. Você que está aqui, você que está também através da live, vai receber esta oração em nome de Jesus. Então, ore junto conosco e junto com o pastor Maricélio. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Oramos. Senhor Deus, ó Pai, neste momento, Senhor Deus, apresentamos, Senhor, o Márcio, Deus, ó Deus Santo, Deus poderoso. Tu podes, Senhor Deus, ó Pai, estar no controle dessas coisas, Senhor. É Tu, Senhor Deus, que opera, Senhor, seus sinais, tuas maravilhas, Senhor. Cura, Senhor Deus, livra, Senhor, dessa enfermidade, Senhor. Meu Deus, desse livramento, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Deus, coloca as Tuas mãos, Senhor, e repreenda, Senhor Deus, todo mal, Senhor, todo laço do inimigo, Senhor, contra esses jovens, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, coloca as Tuas mãos encantadas, Senhor, e repreenda, Senhor Deus, essa enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós repreendemos em Teu nome, o nome sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh Deus Santo, abençoa, Senhor, essa família, Pai, em nome do Senhor Jesus, e graças a Deus. Obrigado, pastor Maricélio. Podem sentar, meus amados. E nós queremos falar sobre honra. A honra nossa para com Deus, a honra nossa para com as nossas autoridades na terra, a honra nossa para com os nossos irmãos do nosso nível, e a honra nossa para com os nossos liderados, ou para os irmãos que não têm, talvez, o conhecimento que nós temos, que talvez possa ser inferior a você, por uma formação, ou por um estado social, ou alguma coisa assim. Então nós queremos falar sobre esta honra, sobre esses tipos de honra. Hoje é muito comum pessoas serem desonradas em todos os lugares, em várias situações, e a cada dia maior se prega uma teoria errada ou uma cultura errada. E nós já viemos de uma cultura tão vazia de ensinamento quanto à honra, que muitas vezes, até sem querer, nós desonramos muitas pessoas. Nós desonramos alguns líderes, nós desonramos alguns superiores, desonramos até a Deus. Fazemos isso muito na nossa vida, às vezes inconsciente, às vezes até sem saber. Mas hoje nós vamos aprender sobre honra e desonra, e sobre os 3 níveis de honra. Ou seja, honrando os que estão acima de você, honrando os que estão no seu nível e honrando os que estão abaixo de você. Então, nós precisamos entender primeiro o que é honra. O que é honra? Honra é valorizar, é tratar alguém com o devido valor, é tratar como ouro, é tratar como pérola, é valorizar como uma joia, é você dar o devido valor àquela pessoa. E o que é desonra? Desonra é justamente o contrário, é desvalorizar, é tratar alguém
sem o devido respeito, sem o devido valor. É tirar o valor de alguém ou negar o valor de alguma pessoa. E aí, nós temos uma cultura muito errada sobre honra, porque muitos de nós não fomos ensinados a relação real da honra. Então nós precisamos entender que a honra, ela te coloca no local de bênção. Quando você honra os seus superiores, quando você honra a Deus, quando você honra os seus líderes, você também está abrindo o caminho das bênçãos sobre a sua vida. E você está preparando o caminho para você também ser honrado na hora certa, quando chegar a sua vez. Porque muitos querem se levantar para falar, mas não querem sentar para ouvir. E é muito importante que todos aqueles que querem se levantar para falar, que aprendam também a sentar para ouvir em primeiro lugar. Então tem muitas pessoas que eles querem ser honrados, mas eles não querem dar honra. E muitas vezes a pessoa chega no nível que ele quer cobrar de todo mundo que se valorize, que valorize a ele ou a ela, mas o passado não valorizava ninguém. Então a lei da semeadura é livre. Você semeia o que você quiser. A lei da plantação é livre, mas a colheita não. Então nós precisamos plantar honra para colhermos amor, para colhermos honra, colhermos posição, colhermos as bênçãos do Senhor sobre nossa vida. E você vai ver que no descorrer de alguns textos aqui, nós vamos entender o quanto é importante você honrar alguém. Então nós precisamos entender que honrar é você valorizar, tratar como ouro. E eu preciso entender que certo é eu honrar não pelo que o outro é, mas pelo que eu sou. O meu caráter em Cristo me faz honrar a pessoa através de Jesus Cristo. E eu tenho que valorizar a pessoa acima de mim. É assim que a Bíblia nos ensina. E também as pessoas que estão no meu nível e as pessoas que estão abaixo de mim, eu preciso honrar a todas, valorizar a todas, saber o lugar, o local de cada um. Então, meus amados, nós queremos falar sobre isso aqui. E esse capítulo número 6 de Marcos, ele é maravilhoso, porque ele nos traz um acontecimento que acontece na vida de Jesus. Jesus, ele sendo filho de Deus, ele sendo o Todo-Poderoso, o Deus encarnado, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem também. E nós encontramos uma situação aqui em qual ele vai ser desonrado. E por causa dele ser desonrado, acaba que ele é impedido de fazer os milagres que ele poderia fazer. Aí, essa situação não dá um nó na nossa cabeça? Mas espera aí, ele é o Todo-Poderoso, ele pode fazer qualquer milagre em qualquer situação. E por que que o versículo de número 5 vai dizer: e não podia fazer ali obras maravilhosas? E não podia? Como assim? Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, não podia? Aí nós vamos entender, irmãos, que a honra, ela nos habilita ou nos desabilita. Ou seja, por causa da desonra daquele povo, eles ficaram desabilitados de receber os milagres do Todo-Poderoso.
aquele povo começou a desonrar Jesus, e por causa disso eles ficaram impedidos de receber os milagres de Jesus. Está escrito aqui. Então não é porque ele foi impedido de usar o seu poder, não. É porque há um princípio bíblico de que quando você honra o profeta, então você recebe a bênção que está ali direcionado para você através daquele profeta. Mas se você desonrou, então a bênção não vai chegar até você. Por quê? Porque você não entendeu o princípio bíblico para a honra. E aí é muito comum essas coisas acontecerem na nossa família, acontecer no nosso bairro, na nossa casa. Quem é que nunca foi desonrado na sua família, no seu serviço, no seu trabalho? De alguém dizer assim: ah, mas esse aí não é o filho do seu Antônio? Não é aquele camarada que andava todo sujo de graxa aí? E agora ele vai orar por mim? Tem muitas pessoas que não recebem mais aqui na igreja porque eles querem escolher quem é que Deus vai usar para eles. Ou seja, eles não honram a pessoa que Deus colocou para fazer aquela obra naquela hora. Ah, não, essa pessoa eu cresci junto com ela, conheço a vida dela toda. E não foi isso que eles comentaram aqui? Eles fizeram várias perguntas dizendo: peraí, não é o carpinteiro? Não é aquele menino que nós vimos lá crescer ali, mexendo com madeira com o pai dele lá? Eles moravam aqui igual nós, mesma coisa. Comia arroz com feijão junto com nós aqui. Não é este? E agora esse vem dizendo que tem milagre para nós, vem querendo pregar para nós. Nós conhecemos as irmãs dele. Não é o irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Então eles desonram a Jesus, porque era o lugar que Jesus havia nascido. E aí Marcos vai dizer que ele fez milagres e prodígios em todos os lugares, de menos na cidade dele. Na cidade dele curou alguns, diz aqui, curou alguns. Somente curou alguns, poucos enfermos. Por quê? Porque ele foi desonrado. Então nós precisamos entender o princípio da honra. Vai nos colocar como aptos ou inaptos a receber a bênção e os milagres do Senhor. Nós precisamos aprender então o que é honrar alguém. E aí eu separei essa palavra em 3 tópicos. Primeiro, honrar os que estão acima de mim. Romanos capítulo de número 13. Você pode ir lá comigo? Romanos capítulo de número 13. Versículo 1 em diante. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então o princípio que eu aprendo aqui: eu preciso honrar as autoridades. Eu preciso honrar o administrador da minha cidade. Eu preciso honrar o governador da minha cidade. Pastor, mas ele é terrível. Ele faz isso, ele faz aquilo outro. Nós vamos honrá-los no Senhor. Você não vai honrar pelo que ele é ou o que ele faz por você.
Isso seria uma troca. Você vai honrar por quem você é na presença de Deus. Está entendendo? É o seu caráter. É o Espírito Santo em você, fazendo você ser submisso, e você ser sábio, e você ser abençoado. Então eu preciso honrar os que estão acima de mim, mas eu preciso honrar também Deus acima de todas as coisas. Eu preciso entender que as autoridades, começando de Deus até chegar em mim, eu preciso honrar a todos. Eu preciso honrar os meus líderes de departamento. Eu preciso honrar o meu chefe da empresa. Eu preciso honrar os meus pastores. E preciso honrar com promessa os meus pais. Quer viver muito? Honre seus pais. Quer ser abençoado? Honre seus pais. E aí é muito interessante que o princípio da honra nos 10 mandamentos, ele vem antes de não matarás. Ele vem antes de não roubarás. Por quê? Porque quem honra os pais, ele não faz essas coisas. E aí alguém pode dizer: pastor, se eu soubesse quem é meu pai, quem é minha mãe, o senhor não falava um negócio desse. Irmãos, a Bíblia manda honrar, independente de quem o seu pai é, ou sua mãe é, ou foi com você. Você precisa honrar por quem você é, pelo novo homem, nova mulher que você é, revestido de Deus, no Senhor. Agora é claro que você não vai honrar em algo que vai te tirar da presença de Deus. E é tão sério, irmãos, tão sério, você honrar as autoridades, que em 1 Samuel, capítulo 8, versículo de número 4, se você quiser dar uma ida lá, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4. Deus diz a Samuel: o povo chama Samuel e diz: porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à alvareza, tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estais velhos, e os teus filhos não andam pelos caminhos, constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, essas palavras pareceu mal aos olhos do Senhor, aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julguem. E Samuel orou ao Senhor. Versículo de número 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me rejeitado, para eu não reinar sobre eles. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo algo muito forte aqui. Os filhos de Samuel, eles seriam, pela lei da época, quem continuaria como juiz sobre Israel, julgando o povo. Mas os filhos de Samuel não eram crentes como Samuel. Eles eram pervertidos. E eles usavam o templo para poder fazer as coisas erradas, para prostituir, para pecar de todas as formas. E o povo via isso e foram reclamar para Samuel: os seus filhos não servem para governar sobre nós.
olhando pela ótica humana, eles estavam certos. Nós também faríamos isso. Só que olhando para nós como filho de Deus, nós temos que entender que o Espírito Santo que age em nós sempre nos direciona a fazer a vontade do Senhor. Então eu preciso orar e entender que Deus está no comando sempre. Ainda que se tiver alguém no altar da igreja, ou se tiver alguém que está no comando, alguma autoridade, algum presidente, algum governador, não fale mal dele, honre a ele, ore por ele, apresente ao Senhor a vida dele. Porque todas as autoridades, como diz Romanos capítulo 13, foram colocadas pelo Senhor. E aí o que aconteceu? O Senhor falou: eles não rejeitaram vocês, não rejeitaram os seus filhos, rejeitaram foi a mim, porque é eu que comando tudo. Então nós precisamos aprender, irmãos, a honrar como o Senhor nos ensina a honrar. Precisamos honrar também. Nós vemos Davi, mesmo depois de ter sido ungido rei, Davi passa 12 anos para assumir o trono. Ele não foca em Saul. Ele tem a oportunidade de destruir Saul, porque Saul estava perseguindo a ele, mas ele não o faz. Por quê? Porque ele entende que Saul era uma autoridade que foi colocada por Deus. E ele espera o tempo certo. Ele espera chegar a hora dele. Nós vemos também, amados, José tinha tudo para ser todo revoltado, mas ele honra ao Senhor. E ele honra a sua família. Ele honra os seus líderes. A princípio ele é um filho e passa a ser escravo. Ele é vendido, passa a ser escravo, depois passa a ser um preso. E em todos os lugares que ele está, ele honra aqueles que estão acima dele. Ele honra aqueles que estão no nível dele. E ele honra aqueles que estão embaixo dele. E o tempo vai passando e José começa a reinar. Ele se torna o segundo mais poderoso do Egito. O segundo mais poderoso. Acima dele só o rei. Mas ele continua convertido. Ele continua honrando aqueles que estão acima, aqueles que estão do lado, aqueles que estão embaixo. O que ele faz? Ele poderia mandar destruir a sua família, ou ele poderia isolar eles, não ligar mais para eles. Mas ele manda buscá-los, ele manda trazer para próximo dele. Ele podia dar o troco do que a família fez com ele, mas ele não faz. Ele fala: traz eles que eu vou cuidar deles. Eu quero eles perto de mim. Princípio da honra. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Vamos lá comigo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Vou repetir para você. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. O que quer dizer isso, irmãos? Nós como igreja precisamos respeitar e honrar aqueles que estão acima de nós, os nossos líderes. E se nós não entendermos isso, nós vamos estar prejudicando não a instituição, prejudicando não a Deus, porque para Deus não há insubstituível, mas você vai estar prejudicando a sua vida.
você vai estar paralisando as bênçãos na sua vida. Então preste atenção nas coisas. Ainda que você não concorde com alguns obreiros, com alguns líderes, mas honre, não desonre. Aprenda a honrar o seu líder. Por quê? Porque é mandamento do Senhor. Por quê? Porque é palavra de Deus. Honra seus líderes. Dupla honra. E aqui ele continua falando. Ele vai falar do salário. Ele vai falar: não ligarás a boca do boi que debulha. Digno é o obreiro do seu salário. Eu sou suspeito para ficar falando isso aqui, porque eu estou na frente da igreja, tempo integral. Mas a igreja precisa aprender. Daqui uns dias eu vou embora daqui, mas vocês moram aqui perto, a maioria vai ficar aqui, vai continuar congregando aqui. Você que está pela live, você precisa aprender a honrar o seu pastor, honrar os obreiros da casa do Senhor, honrar os diáconos, as diaconisas, as missionárias, os evangelistas, os cooperadores. A igreja trabalha com honra, trabalha com valores. Mas o que aconteceu, irmãos? Foi roubado de nós esses ensinamentos. Pouco se fala desses ensinamentos hoje em dia. Por isso que você vê tantos jovens desrespeitando os mais velhos, que são as nossas joias, que são a nossa herança. Se nós que somos mais novos não parar para ouvir os mais velhos e aprender por eles, com eles, daqui uns dias nós não teremos mais uma geração que possa ensinar para frente. Por quê? Porque não estamos aprendendo. Tem um ditado que diz por aí que as crianças é a riqueza do nosso país. Não é. As crianças é o futuro do nosso país. Elas são a alegria do nosso país, a alegria da igreja. Mas a joia, a riqueza que nós temos são os velhos. E nós temos que cuidar deles, cuidar delas, porque eles estão indo embora. E tanta sabedoria que eles têm, estão indo junto, porque nós não temos paciência de parar e ouvir, ficar meia hora escutando alguém mais velho nos contar sobre as suas experiências, como é que faz, como é que respeita. Nós precisamos entender essas coisas. E se você tem alguma coisa que você não bate muito com a pessoa, respeita ele pela unção que foi lhe dada. Quando você encontra um policial na rua que te para, você não vai perguntar a ele se ele é um cara direito, se ele respeita as leis, se ele fuma, se ele bebe, se ele prostitui. Negativo. Você vai honrar ele mesmo sem conhecer ele, sem conhecer a vida dele. Por quê? Porque ele está fardado. Há uma farda nele que você vai reconhecer a sua autoridade. Não é assim que nós conhecemos as nossas autoridades? Quando você vê chegando aquele homem fardado, quanto mais divisa ele tiver aqui, você entende que mais alto escalão ele tem. E você vai honrar essa pessoa sem conhecer ele por causa da farda que está sobre ele. Então reconheça os homens e mulheres de Deus que estão na casa do Senhor pela unção que foi descida sobre eles. Muitas situações podem ser mudadas, muitos milagres que nós deixamos de receber, nós podemos voltar a receber. Por quê? Questão da honra. Eu tive o privilégio de orar por muitas pessoas da minha família e serem curados instantaneamente. Até brinquei com minha esposa um dia desse, quando nós pegamos a Covid, numa determinada situação lá, um momento, ela começou a sentir falta de ar, e ela me chamava, eu demorei um pouquinho para chegar ali, e ela me falava: ora por mim, ora por mim. Aí eu brinquei com ela, depois da situação passada, né? Falei: agora você está confiando na oração do pastor, né? E ela ficou brava.
Eu sempre confiei. Orem por mim. A minha filha, várias vezes já orei por elas. Um dia desse, já tem um bom tempo, um sobrinho estava com dor de dente. Já ia para 2 dias sem se alimentar. Dor de dente, irmãos. Não tinha dentista perto, nós estávamos numa roça. E aquela criança chorando. E eu chamei a mãe dele e falei: traz ele aqui que eu vou orar por ele. Nós oramos, a dor de dente parou na hora e ele foi se alimentar. Então tem muitas pessoas que nos honram ainda na nossa família e o milagre de Deus acontece, porque não sou eu que faço o milagre. Se fosse eu era muito fácil, mas é o Senhor que faz o milagre. Mas nós precisamos entender o princípio da honra. Então, honrando os que estão acima de mim. Deus tem bênção para te dar. Mas dependendo de nós, nós atraímos maldição. Está lá em Números capítulo 12. Nós não vamos ler porque vamos para frente. Meus amados, um dos exemplos mais fortes de desonra, nós vemos quando Miriam, ela começa a fofocar com Arão de Moisés. Moisés, ele começa um relacionamento com a mulher xiita. E Miriam começa a falar mal de Moisés com Arão. Deus se manifesta na mesma hora, chama eles para fora da tenda e corrige a Miriam. Deus diz para ela: por acaso eu não falo cara a cara com Moisés? Por acaso eu não tenho um relacionamento com ele? E Miriam fica leprosa na mesma hora. E aí tem uma curiosidade aí: por que leprosa? Por que ficou com lepra, logo com lepra? Por que não poderia ser outra doença? Por que a terra não poderia ter aberto ali, engolido ela como fez com muitos? Por que não podia ter caído ali, logo fulminado, sei lá? Porque há uma educação para nós isso aí, irmãos. É tremendo. Eu preciso entender. A lepra, a pessoa que no tempo adquiria a lepra, ela tinha que ser isolada na mesma hora. E se você vê, eles retiram Miriam ali do meio do povo, para não contaminar o povo. O que eu aprendo com isso? Que a desonra contamina. A pessoa começa a fazer uma fofoca, a falar do outro, e vai falando para o outro, e vai contaminando um ao outro. E daqui a pouco está o povo todo doente. Por quê? Porque a lepra pega, a lepra contamina. Então eu preciso aprender a cortar o mal pela raiz. Alguém está desonrando alguém, isola essa pessoa. Não dê ouvidos, porque o Senhor tem bênção para você. Vigia. Precisamos aprender isso. Por último, falando da honra aos que estão acima de mim, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. A honra não é só respeitar e valorizar, mas enquanto muitas pessoas que pensam que são obrigados a entregar o dízimo,
Outros falam até pagar o dízimo. Você não paga o dízimo, você entrega o dízimo, que já é do Senhor. Tudo é dele, irmãos. Nós só devolvemos uma parte. Provérbios capítulo de número 3, versículo 9 e 10. Olha aqui o que ele diz. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E aí tem volta? Tem. Versículo de número 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Vale a pena honrar, irmãos. Então, quando você traz o seu dízimo, quando você traz a sua oferta, você está honrando ao Senhor teu Deus. Quando você valoriza, você trata uma pessoa como uma joia, como o ouro precioso, você está também honrando a Deus através daquela pessoa. Por quê que eu estou honrando a Deus fazendo bem para uma pessoa? Porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo, Ele não é o mediador entre o homem e Deus. Então eu sou revestido de Cristo. E eu não olho mais as pessoas pela ótica humana, mas eu olho a cada pessoa pela ótica de Jesus Cristo. A cada pessoa que eu olho com o amor de Jesus Cristo, para que eu entenda que aquela pessoa também, ela é uma alma, ela é o meu próximo, ela é uma vida preciosa para o Senhor. Quando eu faço bem a ela, eu estou honrando a Deus. Segundo, honrando o que estão no meu nível, ou honrando os iguais. Lucas capítulo 9, versículo 46. Vamos lá? Lucas 9, 46. E suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si e disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. Qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse será mesmo é grande. Esse mesmo é grande. Então Jesus está ali e ele vê a discussão dos discípulos que querem ser o maior. E ele ensina com uma criança. Ele pega uma criança e coloca no colo. E ele diz: olha, quem quer ser o maior será o menor e servirá a todos. Ou seja, eu preciso entender o princípio da honra, a qual, se eu não consigo servir o meu irmão do meu nível, eu também não posso ser considerado maior do que ele. E quem é que exalta, irmãos? É Deus. Quando você se humilha, Deus te exalta. Agora, quando você quer se exaltar, Deus vai te abater, com certeza. Principalmente se Ele te ama. Então nós precisamos honrar uns aos outros e considerar sempre que o nosso irmão, ele é maior do que nós. E nós sempre podemos servir. Se nós trouxermos essa compreensão para as nossas vidas, de honrar os nossos irmãos, nós vamos ser cheios das bênçãos de Deus. Vamos ser cheios dos milagres de Deus. Eu penso que quando eu desonro alguém do meu nível, eu acho
que eu estou sendo melhor do que ele. E aí, nós vamos pular essa leitura, mas Caim mata Abel, todos conhecem. Por quê? Porque o sacrifício de Abel é aceito e o dele não é aceito. O problema estava em Abel? Não. O problema estava no sacrifício de Caim. Por que que ele não voltou e consertou? Por que que ele não voltou e fez um novo sacrifício para Deus e trouxe ele perfeito para o Senhor? Porque ele achou mais fácil matar o seu irmão. Ele pensou, só tem nós dois aqui oferecendo, eu mato ele, ele não tem mais sacrifício para oferecer, o meu se torna o melhor. Quantas pessoas preferem matar o outro do que melhorar o seu sacrifício? Alguém vai dizer para nós: rapaz, o irmão João está fazendo um trabalho, você já viu? E alguém vai dizer: aquilo ali não é nada. Por quê? Porque nós somos compreensíveis bastante para honrar aquela pessoa e dizer realmente que Deus possa abençoar aquela pessoa, que Deus possa dobrar, multiplicar a sabedoria dele naquele cargo, naquele evento, naquela coisa. Eu tenho que sempre desejar o melhor para o meu irmão, considerar aquele que é igual a mim e não querer matá-lo, irmãos. Mas infelizmente foi o que Caim pensou. Matei Abel, agora eu sou o top da categoria. Tem muitas pessoas puxando o tapete do outro para ele ser o top. Isso é desonra. Quando eu honro a outra pessoa, eu estou passivo de estar recebendo honra por ter honrado aquela pessoa. Nós precisamos mudar a nossa cultura. Nós precisamos aprender a elogiar, a dar parabéns, a fazer o bem e querer que o outro seja melhor do que eu. Atacar quem faz um bom trabalho não vai melhorar o meu trabalho. Infelizmente, irmãos, palavra como essa nós precisamos pregar mais dentro da igreja. Era para ser palavra para os novos convertidos, para os ímpios, mas ela está sendo para nós. Eu preciso entender que atacar quem faz um bom trabalho não vai melhorar o meu trabalho. Eu tenho que valorizar quem está fazendo um bom trabalho e fazer o meu melhor também para Deus, para o Senhor aceitar o meu sacrifício. Por quê? Porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo e nós precisamos honrar uns aos outros. Nós precisamos transformar a fofoca, irmãos, numa inversão, fazer a inversão da fofoca. Já pensou se a igreja fizesse isso? Desse conta de pegar a fofoca e inverter ela? Em vez de falar mal, nós vamos falar bem. Nós vamos elogiar. Nós vamos valorizar. A minha avó dizia que tinha um homem que só falava bem de todo mundo. E aí tinha um camarada que dizia que um dia que ia pegar aquele camarada falando mal de alguém. E não conseguia. Toda vez que ele chegava, cutucava de um lado, só falava bem, cutucava do outro, só falava bem. Podia ser de qualquer pessoa. E ele disse: uma hora eu pego ele. Aí ele pensou, e chegou lá e falou com o homem: fulano, vem aqui para nós bater um papo. Rapaz, e o diabo, hein? Aí ele falou: ô cabra trabalhador, né? Nem do diabo ele não conseguiu fazer o homem falar mal. Ele disse: que cabra trabalhador. E é mesmo, irmãos, porque o que ele trabalha para destruir a igreja do Senhor, pensa, é noite e dia lutando para destruir a mim e a você.
É por isso que nós temos que fazer a inversão dos valores. Aprender a falar bem e a sair de perto de quem fala mal, a repreender quem está falando mal. Apelidos, você já viu que os apelidos bons são aqueles que são péssimos? Aquele que degrina a imagem da pessoa, aquele que arrasa a pessoa, deixa a pessoa lá embaixo. E eu aprendi isso, irmãos. Na minha juventude eu aprendi que quanto mais a pessoa apelasse, aí que o negócio era engraçado, aí a gente punha um apelido mesmo. E não é assim que se ensina nas escolas? Ó, nós vamos chamar ele de Tatuzinho. Se ele apelar, pegou o apelido. É Tatuzinho o resto da vida. E é desse jeito, irmãos. E nós achamos graça do negócio. E nós colocamos tanto traumas nas pessoas. Existem tantas pessoas traumatizadas. Pessoas que saíram da escola porque receberam um apelido e não deu conta de conviver com aquilo e saiu. Não deu conta de superar. Quantas pessoas estão machucadas? Quantas pessoas entraram na igreja e foram rejeitadas? Porque alguém saiu do banco aonde ela sentou e foi sentar em outro banco. Ela entendeu que ela era mal cheirosa, que ela tinha alguma coisa que não combinava ali. Por quê? Porque não fomos ensinados a honrar. Mas hoje o Senhor está tratando conosco neste lugar. Vamos melhorar o que está bom. Mas vamos consertar tudo que está atrapalhado em nome de Jesus. Vamos aprender a valorizar pessoas e usar coisas. Hoje há uma distorção. Nós valorizamos coisas e usamos pessoas. Segundo a Bíblia é diferente. Nós precisamos usar coisas e valorizar pessoas. Pessoas têm alma, pessoas têm espírito, pessoas têm coração. Precisamos honrar os nossos iguais. Mas nós precisamos honrar também os que estão abaixo de nós. Não é porque eu sou o líder, eu sou o pastor, eu sou o diácono, eu sou o presbítero, que eu posso pisar, maltratar aquele que é só membro, aquele que é só cooperador. No caso de igreja, no caso da empresa, não é porque você é o gerente que você vai maltratar, você vai pisar ali nas pessoas que estão abaixo de você. Não é assim que Jesus quer. Jesus quer que você valorize. Aleluia. Ele ensinou essas coisas. Os seus liderados precisam ser honrados. Quando você honra os seus liderados, você conquista a sua liderança. Meus amados, eu já disse para essa igreja uma vez, vou dizer novamente: se depender de mim para estar liderando aqui com mão de ferro, nós não vamos caminhar não. Por quê? Porque eu quero conquistar vocês. Vocês são iguais a mim. O Senhor só me deu um momento diferente aqui, de levar vocês na visão que Ele está me dando. Mas tudo isso tem que ser com amor. Tudo isso tem que ser conquistado, porque Jesus ensinou dessa forma. Eu quero passar para os meus obreiros, para os meus líderes de departamento. Conquiste os seus liderados. Faça a sua liderança ser uma liderança arrojada, uma liderança que a sua palavra vala, mas pela conquista e não por imposição. Líder que lidera por imposição, ele só lidera enquanto está na presença dele. Agora, quando você conquista, não importa onde você estiver, o seu liderado vai te respeitar, vai te amar e vai fazer por amor e vai entender a sua parte no negócio. A honra.
Nós, às vezes, somos avantajados em algumas coisas sobre algumas pessoas mais pobres do que nós, irmãos. E às vezes, quando podemos dar alguma coisa, nós queremos nos amostrar. Não faça isso. Aproveite o momento para você honrar aquela pessoa. Aproveite aquele momento para você fazer o bem e adquirir galardão lá no céu. Os da terra não precisam saber. Tem referência bíblica, mas nós vamos andar um pouquinho para frente. E nós temos um exemplo maravilhoso. João capítulo 13. Eles estão lá na reunião. E Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele pega uma toalhinha, uma bacia com água, e ele chega aos pés de cada um para lavar. Imagina eu, irmãos, que só sou um discípulo, que só sou um servo. Eu preciso aprender a lavar os pés dos meus irmãos. O que é isso? É honrar os meus irmãos. Jesus pega aquela bacia, ele sendo todo poderoso, ele sendo Deus que criou os pés, que criou o corpo, que criou as mãos, que criou o cérebro, a cabeça, que criou tudo. Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. O que eu aprendo? Eu aprendo que não é vergonha quando você vai fazer um bem para o próximo, você precisar lavar um banheiro, você precisar carregar uma cadeira, você precisar ajudar a fazer uma limpeza em algum lugar. Porque, irmãos, o seu valor não está naquilo que você faz, o seu valor está naquilo que você é. E você é filho de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Aleluia. O Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. Não é o que você faz que te valoriza. Nós precisamos entender que quando você faz algo que não é da sua alçada, não tem problema, porque você está honrando a Deus. Aquilo não vai te diminuir, não vai acabar com você, mas vai te deixar bem com Jesus, vai te deixar bom na fita. Então Jesus pega a bacia e começa a lavar os pés dos seus liderados. Que exemplo maravilhoso. Servir é privilégio, honrar é privilégio, é princípio que não pode ser quebrado. Entenda isso. Honrar não é uma opção, é um mandamento. Honrar não é uma moeda de troca, é um princípio. Também você não pode honrar alguém, e tem muitas pessoas fazendo isso só com quem ela interessa. Eu vou honrar o irmão Zé porque ele é um grande empresário. Quando ele chega aqui, a gente tem que honrar ele, que ele pode nos dar alguma coisa, né? Um emprego, um negócio. Não é assim, irmãos. Não é moeda de troca. Você honra não é pelo que a pessoa é, você honra pelo caráter que você tem em Cristo Jesus. Você honra por quem você é, para mostrarmos a este mundo que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Para mostrar a esse mundo que nós não invertemos o valor, mas que nós ainda sabemos continuar o valor. Então, quer ser honrado? Quer ter as bênçãos do Senhor? Quer ter vida longa? Honre os que estão acima de você. Honre os que estão do seu nível. E honre aqueles que estão abaixo de você. Quero te convidar a se colocar de pé. Diga comigo: Senhor Jesus,
me ensina a honrar. Me ajuda a entender a tua vontade e a fazer o teu projeto como uma pessoa cheia de ti, para que o mundo veja a tua glória através de mim. Aleluia. Agora eu quero que você coloque a mão no seu coração. Provérbios diz que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Então no nosso coração, irmãos, estão os princípios que precisam ser usados, mas estão também muitas armadilhas, estão também muitas broncas que não querem deixar nós honrar mais ninguém, e nós precisamos aprender a honrar. Então eu quero que você ore ao Senhor pelo seu coração. Eu vou estar intercedendo também por você e por nós nesta hora. Feche os seus olhos e comece a clamar ao Senhor. Pai querido, estamos na tua presença. Nos ensina a honrar, Senhor. Primeiro a ti, depois as nossas autoridades, depois o nosso próximo, e depois sobre aqueles, Senhor amado, que são nossos liderados, ou são mais pobres que nós, ó Pai, e nós precisamos honrar. Meu Deus, nos ajuda e sara o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Eu ministro agora sobre a tua igreja a cura, ó Pai, da honra, a cura dos princípios. Eu ministro agora em nome de Jesus, e peço, Senhor amado, entra com a tua providência e faz em nós, Senhor, melhores discípulos, melhores crentes, melhores servos. Ah, Senhor, lavado e remido no teu sangue. Lava o nosso coração, cura ele, ó Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz? E a igreja diz? Graças a Deus. Podeis vos assentar. Quero perguntar quem tem um hino aí para estar louvando ao Senhor, enquanto nós vamos retirar os dízimos e a oferta. Irmã Marinete? Glória a Deus. Aleluia. Irmã Tamires, tem um hino aí? Vamos adorar o Senhor. Nós vamos recolher os dízimos e a oferta para a casa do nosso Deus. Que possamos estar melhorando a cada dia mais e mais no Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Tudo é dele e é para Ele. Que o Senhor possa te abençoar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem.
pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústias e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso, meus amados. Você tem um valor. E vale a pena ser fiel ao Senhor. Vamos ficar de pé. Irmão Vinícius já estará posicionando ali fora, esperando você. Nós sairemos, vamos fazer hoje a caminhada profética que nós fazemos na quinta, porque na quinta não teremos tempo. Então nós vamos fazer hoje, vamos fazer, se não me engano, a terceira ou a quarta rua abaixo, né? Irmão Vinícius, aqui à minha direita, né? Vamos descer. O Vinícius vai estar nos coordenando. E você que pode, vá conosco. Está sendo uma bênção para a glória de Deus. E o propósito é orar, cantar e profetizar sobre as pessoas dessas ruas, sobre os nossos vizinhos. Que haja salvação, libertação, graça, poder de Deus, fazendo a obra aqui na nossa vizinhança. Abençoando eles. Amém? E nós... sexta-feira, reunião com todos os obreiros, cooperadores, diáconos, diaconisas, missionárias, presbíteros, evangelistas e pastores. Estaremos aqui para a glória de Deus. Amém? E tarde da benção, sábado e domingo, nosso culto. Feche os seus olhos, estaremos orando pela sua família. Pai querido, eu oro, Senhor, para cada família, Senhor amado, que aqui está, pelas famílias que estão conosco pela live. Entra, Senhor, em cada casa pela tua misericórdia e faz, Senhor amado, a obra que é necessária, aquilo que é preciso, Senhor, sobre o celeiro de cada casa. Quantos celeiros estão vazios, Senhor, abre as portas, faz render, ó Pai, faz multiplicar, ó Pai, o pão de cada dia na vida de cada um, o dinheiro de cada um, Senhor, faz multiplicar para a glória do teu santo nome. E outros, Senhor, tem problema de doença, entra com a cura, ó Deus, em cada lar, Senhor, e liberta para a glória do teu nome. Aonde estiver faltando paz, que o Senhor tira todo ódio e coloca paz, coloca alegria do teu Espírito Santo, ó Pai. Abençoa, Senhor amado, cada casamento, cada filho, cada pai, cada mãe. Abençoa todos os lares. É o que nós te pedimos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus e todos digam. E a vitória é nossa. Glória a Deus. Meus amados, ainda em tempo, os irmãos que não tomaram ceia no domingo que vieram tomar, façam assim com suas mãos. Amém. Nosso presbítero Maricelo estará ministrando agora para os irmãos que não tomaram. Por favor, senta no banco aqui na frente. A irmã Marlúcia vai estar ajudando. E nós vamos estar já posicionando lá fora para a caminhada.